E aí, galerinha, como é que vocês estão? Maravilha da natureza? Espero que sim, fofinho. Espero que você esteja bem aí, tranquilo, sossegado, relax aí na sua escrivaninha, na sua mesinha de estudo, no seu assento, porque hoje nós vamos começar uma parte nova da física nessa sequência de aulas chamada termometria. O nome já é bem sugestivo, né? Termo tem alguma coisa a ver com fenômeno térmico, metria, medidas. Termometria é a parte da física que estuda os fenômenos térmicos. E para nós começarmos a estudar esses fenômenos térmicos, a gente tem que lembrar de algumas coisinhas. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é dos 3 estados de agregação da matéria mais comuns. Não são somente esses 3, os 3 mais comuns. Quem são esses 3 estados de agregação da matéria que a gente encontra na nossa casa? O sólido, o líquido e o gasoso. Ah, amiguinho, é isso aí. Sólido, líquido e gasoso. Esses são os 3 estados de agregação da matéria. O que a gente tem que ter em mente é que tudo que a gente conhece, independente do estado de agregação, é constituído por moléculas, por átomos e moléculas, belezeira? E na natureza, a gente não consegue encontrar moléculas totalmente em repouso. Ou seja, é impossível, a natureza diz isso pra gente, que a gente não consegue encontrar uma molécula que esteja totalmente em repouso. Dependendo desse nível de agitação das moléculas, elas podem se organizar nesses estados de agregação. Vamos ver qual é a diferença entre esses 3. Vamos lá. O estado sólido, pessoal, é um estado onde as forças de coesão entre as moléculas, pelo fato delas estarem muito próximas, elas são muito intensas, essas forças. E aí, o que acontece? As moléculas elas têm uma vibração, uma ligeirinha vibração em torno de uma posição de equilíbrio e tem uma disposição regular, formando uma estrutura cristalina. É aí que a substância está no estado sólido. Tem uma forma e um volume bem definidos. Se por algum processo que não interessa por hora qual é, a gente consiga aumentar o nível de agitação dessas moléculas, galera, a ponto delas irem se distanciando um pouquinho, ganhando uma maleabilidade, você ainda não consegue colocar aquela substância num lugar de menor volume, mas ele ganha essa maleabilidade, pronto, passamos para o estado líquido, as moléculas estão mais agitadas, um pouquinho mais distanciadas uma das outras se comparar com o sólido, certo? Essas forças de coesão entre as moléculas, elas ainda são intensas, mas não tão intensas quanto no sólido. Por isso que tem essa liberdade das moléculas, certo? Só que o volume ainda é bem definido. Você não consegue pegar meio litro de água, por exemplo, comprimir e colocar numa garrafa de 300 mililitros. Isso você não consegue fazer. Mas se você pegar aquela água na garrafa e jogar numa bacia, ela ocupa a forma do recipiente. É, amiguinho, porque tem essa maleabilidade, tem essa liberdade, beleza? Muito bem, voltemos a aumentar o nível de agitação das moléculas. Elas ganham mais vibração, mais energia cinética. O que acontece? Elas ficam um pouco mais distantes. Ela ganha uma expansibilidade, a substância, uma compressibilidade. Você consegue pegar ela e pôr num lugar menor. Pega ela num lugar menor, ela expande e ocupa todo o espaço do recipiente. Pois é, meu amigo, ela virou gasoso, estado gasoso. Belezeira? As forças de coesão são muito fraquinhas e aí a gente tem uma livre movimentação dessas moléculas. A forma e o volume depende de onde você vai socar essa parada, essa substância, tá? Quando a gente aumenta muito o nível de agitação das moléculas, você pode ionizar o átomo, arrancar o elétron. Pronto, quarto estado da matéria, o plasma. Sacou? Se a gente diminui o nível de agitação, diminui a ponto de algumas moléculas ficarem vibrando, parece que tá todo mundo junto assim, vibrando junto assim, a gente tem o condensado de Bose-Einstein. Esse seria o 5º estado da matéria. Como a gente não encontra um condensado de Bose-Einstein no congelador da nossa casa, nem um plasma no nosso forno, a gente vai se ater a esses 3 estados de agregação, sólido, líquido e gasoso, beleza? Entendeu a diferença?
Maravilha. E se você perceber, esse estado de agregação, ele depende do nível de agitação das moléculas. Então, surge a necessidade de nós termos uma grandeza que mensura esse nível de agitação. Pois é, essa grandeza nós vamos dar o nome de temperatura. Isso, meu amiguinho. Temperatura é uma grandeza escalar. Não existe 20 graus Celsius na horizontal para a esquerda. Não tem. É 20 graus Celsius, ponto. É uma das escalas, né? Então, essa grandeza mede o nível de agitação das moléculas que constituem o corpo. Quanto maior for o nível de agitação, maior a temperatura. E vice-versa. Belezeira? Então, temperatura é essa grandeza aí que mede o nível de agitação das moléculas. Uma importância muito grande é saber que a temperatura é uma grandeza relativa. A gente pode dizer que um corpo está numa temperatura maior ou menor se nós compararmos com a de outro corpo. Belezeira? Isso é importante. Outra coisa, o corpo não tem temperatura, o corpo está a uma certa temperatura. Não tem temperatura para você ir passando do outro. Não, é o nível de agitação das moléculas. O corpo está na temperatura blá blá blá. Dependendo da escala, belezeira? Ah, mas Ganso, olha só, eu sei da minha experiência cotidiana que se eu pego um corpo que está numa temperatura maior e ponho próximo de um corpo que está numa temperatura menor, vai acontecer deles chegarem à mesma temperatura. Sim, mas não trocou temperatura? Não, não trocou temperatura, saca só. As moléculas que têm um nível de agitação, elas têm uma energia cinética. A soma dessas energias cinéticas dá a energia interna, né, a energia térmica ali daquele corpo. Quem está mais quente tem mais energia armazenada do que está numa temperatura menor. Quando a gente aproxima os corpos, eles trocam. Essa energia das moléculas que estão no maior estado de energia diminui, essa aumenta até chegar numa média ali em que todas elas estão mais ou menos com a mesmo nível de agitação. Pois é, o que foi trocado entre esses corpos? Energia. Não foi temperatura, energia. E essa energia tem nome. Ela se chama calor. Não confunda temperatura com calor. Temperatura é o nível de agitação das moléculas. Calor é a parcela da energia trocada entre corpos, motivada pela diferença de temperatura. Certo? Não confunda esses dois conceitos. Maravilha. Então, nós temos aí a temperatura. Muito bem. Agora, existe uma tendência natural dos corpos que é justamente o equilíbrio térmico. Quando a gente aproxima dois corpos, eles tendem a chegar na situação de mesmo nível de agitação. O equilíbrio térmico nada mais é do que a situação em que vários corpos estão na mesma temperatura. Aí a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico. E tem uma lei muito importante, que é a lei zero da termodinâmica, a gente vai estudar a termodinâmica em breve, que diz o seguinte, olha só, se um corpo A está em equilíbrio térmico com B, o B com C, então o A está em equilíbrio térmico com C. Ô louco, você falou muito rápido. Então, pois é. Então vai, ó, se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, ou seja, eles apresentam a mesma temperatura, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o C, ou seja, eles apresentam a mesma temperatura, certeza que o corpo A está em equilíbrio térmico com o C. Isso parece óbvio, mas é uma lei. Se liga, vamos supor que a pessoa 1 ama a pessoa 2, ou melhor, a pessoa A ama a pessoa B. A pessoa B ama a pessoa C. Não é garantia que a pessoa A ama a C, sacou? Mas se a temperatura do A for igual a do B igual a do C, certeza que a temperatura do A é igual à temperatura do C. Belezeira? Muito bem. Dos nossos sentidos, aquele que tem uma íntima relação com a temperatura é o tato. Só que ele não é um cara muito bom de se confiar. A gente põe mão em duas coisas que estão na mesma temperatura e tem sensações térmicas diferentes. Por isso que a gente precisa de um instrumento para medir a temperatura. E esse cara é o termômetro. Belezeira? Muito bem. O termômetro a gente escolhe uma substância chamada de substância termométrica, que varia uma das suas propriedades com a mudança da temperatura e associa a mudança dessa propriedade com a mudança da temperatura. O muito comum aqui é esse termômetro clínico, que é o que tem uma coluna de mercúrio, mas tem termômetros com tamanho de barra, pressão de gás, eletricidade, infravermelho e assim vai.
beleza? Basicamente, a finalidade é medir a temperatura. E usa a lei da termodinâmica, ali a lei zero. Se você tem um corpo A, que você pega o termômetro, espera ele entrar em equilíbrio térmico, que marca pela temperatura X. Você pega outro corpo em outro lugar, mede a temperatura e dá X, certeza que esse cara tem equilíbrio térmico com o outro. Então a gente usa essa lei para usar. Nossa, eu falei usa 2 vezes. A gente usa o termômetro baseado na lei zero da termodinâmica. Muito bem. E aí a gente faz as escalas. Para a gente calibrar um termômetro, para a gente fazer uma escala, a gente precisa escolher 2 pontos que serão padrões, os pontos fixos. A escala mais comum para nós é a escala Celsius, que tem como pontos fixos o gelo junto com a água em equilíbrio térmico. Amiguinho, tem uma temperatura em que o gelo e a água coexistem. Isso é um caso particular da natureza. E a água em ebulição ao nível do mar. Então você vai lá, coloca o termometrinho, vai lá parar no lugar, você vai e escolhe a temperatura que você quiser. Você, se quiser fazer uma escala, você pode fazer. Na escala Celsius, esse valor aqui é o 0 graus Celsius. Pega o termômetro, coloca na água fervendo ao nível do mar. Vai crescer aqui a coluna. Você vem aqui e adota um valor para a temperatura. Por exemplo, na escala você. Beleza? Não sei se vai ficar famosa, mas você pode fazer uma escala sua. Na escala Celsius, esse valor é de 100. E aí, a gente cria uma função termométrica que relaciona uma escala com a outra. Uma escala de temperatura com outra de temperatura ou com outra propriedade que varia do termômetro. Essa é a função termométrica. Belezeira? As escalas que nós estamos mais acostumados a trabalhar é a escala Celsius, como eu disse, um ponto do gelo é 0 e o ponto de vapor da água é 100 graus. É uma escala centígrada, porque tem 100 unidades, 100 divisões. Uma outra escala bastante usada é essa daqui, ó. É a escala Fahrenheit. Os americanos ainda usam essa escala Fahrenheit. O ponto do gelo seria 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor a 212. Mostrando para nós que é uma escala com 180 divisões. Não é uma escala centígrada. Beleza? E a escala científica, que parte do zero absoluto, situação em que todas as moléculas estariam em repouso, inatingível na prática, é a escala Kelvin. Na escala Kelvin não tem indicações negativas. O 0 Kelvin seria a mínima temperatura teoricamente possível. Nessa escala, o ponto do gelo é 273 Kelvin e o ponto do vapor de água é 373 Kelvin. Mostrando para nós que também é uma escala com 100 subdivisões. O lance é a gente relacionar uma escala com a outra, galera. Como que a gente faz isso? Veja só, a gente tem um esquema que é pedacinho por pedação, pedacinho por pedação. Na matemática a gente chama isso de teorema de Thales. Não dá para fazer por regra de 3. Vamos pegar as 2 escalas mais famosinhas, que é a Celsius e a Fahrenheit. Vamos voltar aqui o gelo a 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit. O ponto de vapor da água é 100 graus Celsius e 212 Fahrenheit. E eu quero estabelecer uma relação de Celsius com Fahrenheit, beleza? O lance é pegar um pedacinho e dividir pelo respectivo pedação nas 2 escalas. Se você pegar o pedacinho alfa na escala Celsius, seria θc menos 0. E na escala Celsius, o pedação beta seria 100 menos 0. Lá na escala Fahrenheit, esse pedacinho seria θf menos 32. E esse pedação seria 212 menos 32, certo? Com isso, a gente teria aqui θc sobre 100, θf menos 32 sobre 180. Simplificando esses 2 denominadores por 20, a gente chega nessa relação aqui, ó. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Essa é a equação de conversão de uma escala em Celsius, de uma temperatura em Celsius para uma em Fahrenheit e vice-versa. Então, se você for viajar para os Estados Unidos, vai com isso daí em mente. Ou se não, usa o aplicativo, que o aplicativo no celular vai fazer essa conta aí. Belezeira? Chegou lá, observou no termômetro, 100. Calma, você não vai fritar. Lá é 100 graus Fahrenheit. Faz a conta, você vai ver que é uma temperatura amena. O cara vem dos Estados Unidos aqui pro Brasil. Olha lá, 20 graus. Ele não vai virar pinguim. Para ele, 20 graus lá é frio para diabo. Percebe que é abaixo de 32 Fahrenheit. Mas não, fofinho. Aqui é 20 graus Celsius. Tá de boa. Pode sair que ninguém vai congelar. Belezeira? Muito bem.
Agora, como relacionar uma variação de temperatura em Celsius e Fahrenheit? Porque o que acontece? Enquanto a escala Celsius é uma escala centígrada, de 0 a 100, a escala Fahrenheit tem 180 subdivisões. Aqui você até poderia fazer uma regra de 3, mas a gente também faz por pedação, tá? Um pedacinho alfa dividido pelo pedação beta. Então, esse delta teta C já é um pedacinho. E o delta teta F também já é um pedacinho. Então, vai ficar delta teta F sobre 100 menos 0, delta teta F sobre 212 menos 32. Fazendo a conta, a gente chega nessa relação. Não confunda essa com a anterior. Essa é para uma variação de temperatura. A outra é para a conversão de uma temperatura em outra escala. Belezeira? Para finalizar as escalas famosinhas, vamos relacionar a Celsius com a Kelvin, que é a escala do sistema internacional, a escala absoluta. Então, o ponto de vapor é 0,273, o ponto do gelo é 0 graus Celsius e 273 Kelvin, e o ponto do vapor é 100 graus Celsius e 373. Vamos estabelecer uma relação entre θC, que é a temperatura em Celsius, e TK, temperatura em Kelvin. A maneira de você fazer em todas as escalas que você for estudar nessa parte de termometria é a mesma. Pedacinho por pedação, pedacinho por pedação. Então aqui ficaria θC menos 0 sobre 100 menos 0, aqui. TK menos 273, 373 menos 273. Fazendo essa continha, corta o 100, nós chegamos nessa relação que possivelmente você já conhece, né? Usa-se muito isso em química para converter de Celsius para Kelvin, e aqui está o motivo dela ser desse jeito aí, tá? Então veja que essa temperatura nunca vai ter valores negativos. Se a gente colocar o zero aqui, que é o zero absoluto, daria menos 273 graus Celsius. Não existe temperatura menor que menos 273 graus Celsius. Não existe temperatura menor que 0 Kelvin. Belezeira? E a 0 Kelvin, o zero absoluto, é inatingível. Todas as moléculas estariam imaginariamente paradas. Fechou? Para finalizar, vamos aqui a algumas outras observações. Então, olha só que massa. Na escala Kelvin, na escala Celsius, a gente tem uma variação igual de temperatura, porque são duas escalas com 100 subdivisões. Belezeira? Ô Ganso, tem uma relação entre Fahrenheit e Kelvin? Até tem. Mas como de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius é muito fácil, faz os dois passinhos. Belezeira? Passa de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius, depois passa para Fahrenheit. Kelvin para Celsius, Celsius, Fahrenheit. Fahrenheit para Celsius, Celsius, Kelvin. Fechou? Então, essa é a aula introdutória do estudo dos fenômenos térmicos. Então, a gente viu os 3 estados básicos de agregação da matéria. Nós vimos que depende do nível de agitação da substância. Esse nível de agitação é medido pela temperatura, equilíbrio térmico, a mesma temperatura de vários corpos, e a conversão entre escalas, pedacinho por pedação, pedacinho por pedação. Você vai poder fazer essa maracutaia sempre que trabalharmos aqui com esses probleminhas para determinar as funções termométricas. Fechou? Então fique esperto. Na próxima aula a gente vai ver mais coisas sobre isso e tamo junto. Valeu, galera!